Gálatas, capítulo 6. Aleluia. Quantos querem? Você cantou, né? Que quer viver algo novo. Quantos querem viver algo novo? Amém? Do Senhor. Vou ministrar uma palavra que Deus está ministrando no meu coração já há alguns dias. Diz assim, verso 7, diz assim, a minha versão: não erreis. Outras versões vai dizer assim: não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Outras versões dizem assim: de Deus não se zomba. Amém? Glória a Deus. Porque tudo o que o homem semear, isso também o quê? Ceifará. Isso também ele vai colher. Amém? Aí o verso 8 diz assim: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará o quê? A corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? Querido, Jesus, nos evangelhos, por várias vezes, ele repete uma frase assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o quê? O que o Espírito diz à igreja. Amém? E Jesus não repetiria tantas vezes uma frase se o povo que o estava ouvindo não tivesse o quê? Dificuldade para ouvir aquilo que o Espírito queria ensinar. Amém? E nós devemos aprender a ouvir, nós precisamos orar por isso. Precisamos apresentar o nosso coração ao Senhor e dizer para Ele: Senhor, me ensina a ouvir o Espírito, para que eu aprenda aquilo que o Senhor quer que eu aprenda. Amém? Eu preciso aprender a ouvir o Espírito para que eu não aprenda algo que o Espírito não está dizendo. Eu tenho que aprender aquilo que o Espírito está falando. Amém? E Jesus repetiu isso. João, nas 7 cartas às 7 igrejas, ele terminava e ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Porque, querido, que Jesus, ele repetiu várias vezes isso. Além do povo ter dificuldade, nós tendemos a ouvir somente aquilo que nos convém. Nós tendemos a aprender a tomar posse somente daquilo que nos convém. E aquilo que nos convém, na maioria das vezes, não produz em nós a transformação que Deus quer produzir em nós. Aquilo que nos convém, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não molda o nosso caráter conforme a vontade de Deus. Então nós precisamos aprender a ouvir. E a palavra de Deus está dizendo aqui, nós lemos no verso 7, não erreis. De Deus não se zomba, o Deus não se deixa escarnecer. Aí fala assim: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso também é o que ele vai colher. Amém? Então, entenda, o que você ouviu? Que palavra que você ouviu? Eu ouvi, lendo essa palavra, eu ouvi tudo. Amém ou não amém? O que significa tudo em árabe? Tudo. Em inglês, tudo. Em português também. Tudo significa tudo. Amém ou não amém? Significa tudo. Então, tudo é tudo. Tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Entenda.
João, capítulo 4, versículo 38, você não precisa abrir. Jesus, ele fala assim para os seus discípulos: eu vos enviei para colher aonde não semeaste, aonde não trabalhaste. Vocês vão entrar no trabalho de outros e vão colher aonde vocês não semearam. Amém? Muitas pessoas usam esse texto, né? Mais ou menos igual àquele texto que fala, né? Tem gente que fala assim: a Bíblia diz, os humilhados serão exaltados. Quem já falou isso? Eu já falei várias vezes, mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia fala que aquele que se humilha será exaltado. Quem for humilhado sem se humilhar, está lascado. Vai passar vergonha. Perrengue mesmo. Mas a Bíblia fala: quem se humilhar será exaltado. E aquele que se exalta será o quê? Humilhado. Amém? Então, muitas pessoas acham e usam o texto, a palavra, dizendo o seguinte: Deus falou que eu vou colher onde eu não semeei, mas ele acha que não precisa semear. Ele acha que essa palavra autoriza ele a colher sem ter semeado, mas não é isso. Deus, ele até te autoriza a colher onde você não semeou, mas ele não te autoriza a colher se você não tiver semeado. Você semeia, você tem que semear o tempo inteiro. A Bíblia diz que nós precisamos semear o tempo inteiro. Verso 6 do capítulo 11 de Eclesiastes diz isso: pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retire a tua mão de semear, porque não sabes qual semente será boa, se essa ou se aquela, ou se ambas, as duas, serão o quê? Igualmente boa. Então semeia de manhã, semeia à tarde, semeia à noite, semeia de madrugada, semeia. Durante todo o tempo nós estamos semeando. Amém? Então, por quê? Porque, querido, se a nossa semeadura, nós vamos colher. Independente de ser aonde nós semeamos ou não, Deus está nos garantindo na sua palavra que o que nós semeamos, nós iremos colher. Ainda que seja em outro lugar. Amém ou não amém? E nessa noite eu quero te dar uma palavra, eu quero te mostrar algo nesse texto aqui. Nós vamos misturar agora os dois versículos, para que você entenda algo que muita gente não entende. Verso 7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo, verso 8, ou melhor, tudo o que o homem semear, verso 8, na sua carne, da sua carne ceifará o quê? Ou da carne ceifará corrupção. Agora nós vamos ler o verso 7 de novo. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, segunda parte do verso 8, no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Então, querido, toda a semente que nós temos para semear, pode ser semeada tanto na carne quanto no Espírito. Toda semente que Deus te deu, né, lá no capítulo 9, de 2 aos Coríntios, versículo 10, aquele que dá a semente ao que semeia, toda semente que Deus nos dá para semear, pode ser semeado tanto na carne quanto no Espírito. E Paulo está nos ensinando através desse texto o seguinte: olha, você vai semear, mas não erre. Não erre. De Deus não se zomba. Você não vai enganar Deus, você não consegue enganar Deus. Porque tudo que você semear, você vai colher. Então não zombe de Deus, semeando na carne, achando que Ele vai honrar você.
achando que Deus vai dar uma colheita como se você tivesse semeado no Espírito, porque isso não vai acontecer. Se você semear na carne, independente da semente, se ela é boa ou ruim, você vai colher corrupção. Mas se você semeia no Espírito, você tem certeza que está semeando uma semente boa, porque o Espírito não aceita sementes ruins. Quando você semeia no Espírito, você tem certeza que vai colher o quê? A vida eterna. Está entendendo a semeadura? Está entendendo o que Paulo está dizendo? Por isso, querido, hoje é noite de Santa Ceia. Por isso que todas as vezes que nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor, nós precisamos fazer o quê? Aquilo que faz numa outra igreja aí. Uma revisão de vida. Nós precisamos olhar para nós mesmos, né? Eu costumo dizer que o crente verdadeiro, você não precisa avisar ele que dia que tem Santa Ceia. Por quê? Porque se for na segunda, ele está pronto. Se for na quarta, ele está pronto. Se for na sexta, ou no sábado, ou no domingo, independente do dia do mês, ele está pronto. Porque crente verdadeiro, querido, ele não se consagra somente na semana da Santa Ceia. Ele não se consagra somente para poder participar da Santa Ceia, mas ele se consagra durante todo o tempo, porque quem ele quer agradar não são as pessoas que estão olhando para ele na hora que ele vai tomar a Santa Ceia, mas quem ele quer agradar não tira os olhos dele durante todo o tempo. E esse que nós queremos agradar é maior do que todos nós juntos. Amém? Vamos pedir perdão, por quê? Porque nós semeamos, todo o tempo nós estamos semeando. A nossa vida, ela é feita de semeadura e de colheita, todos os dias. Você vai dormir semeando e colhendo. Você acorda semeando e colhendo. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo é que nos ensina e nos capacita a semear. A acordar semeando no Espírito e dormir semeando no Espírito. Somente Ele pode fazer isso. E a palavra continua dizendo aqui no verso 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Aí a gente fica pensando assim, fala assim, poxa, quem é que desfalece em esperar a sua colheita? Quem é que desfalece? Se a pessoa tem certeza que vai colher aquilo que plantou, quem é que desfalece esperando a colheita? Desfalece, querido, porque nós semeamos, nós sabemos aonde nós estamos semeando, mas Deus não nos mostra aonde é que nós iremos colher. E como nós sabemos que semeamos da carne, então, pastor, se tudo que nós semeamos, nós podemos semear, tanto na carne quanto no espírito. Querido, quando aqueles pastores pegam e falam assim, querido, coloque a sua fé em prática, pegue todo o dinheiro da sua poupança e traga aqui na frente no gasofilácio, faça uma oferta de fé, que Deus vai te dar 100 vezes mais. Aí você cresce o olho nessa palavra e você já se prepara, né? Nem ouve mais nada. Pega o celular e entra no aplicativo do banco, pega a chave Pix e transfere toda a poupança para a conta da igreja. Mas aí ele transferiu por quê? Porque ele ama a Deus? Porque ele tem fé? Não. Ele transferiu porque ele quer receber 100 vezes mais. Ele transferiu porque ele quer colher 100 vezes mais. Ele não está semeando no espírito. Ele está semeando na sua própria carne. No seu próprio entendimento. Mas pastor, eu já vi pessoas fazer isso daí. Depois ela fez um bom negócio. Tudo bem, querido. Mas nem todo bom negócio, querido, é bênção para a tua vida. Porque você não sabe o que vem depois. Você não sabe o que desencadeia depois. Todas as vezes que você vai fazer uma semeadura, que você vai dar alguma coisa, o que você vai fazer alguma coisa para alguém,
se o teu coração ficar esperando reconhecimento das pessoas, meu irmão, você não está semeando no Espírito, você está semeando na carne. Você está semeando na carne. Todas as vezes que você faz alguma coisa para alguém, tem pessoas que saíram da igreja porque, eu ajudei fulano de tal, e fulano de tal nem falou obrigado para mim. Ele fez movido pelo Espírito ou movido pela sua vontade de aparecer? Ele está semeando na carne. Querido, e a palavra está nos ensinando aqui. E eu quero te usar a vida de 4 jovens da palavra de Deus. Eu não quero que precise abrir, porque eu quero andar um pouco rápido por causa da palavra. Lá em Judá, tinha 4 jovens chamados Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Amém? Eles eram filhos de nobres. Os nobres, eles tinham acesso livre ao palácio. Eles participavam das festas dadas no palácio. Eles participavam das reuniões. E eles opinavam em muitas decisões do reino. E eles tinham um privilégio no reino. E eles, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eram homens de Deus. Quem crê comigo que eles eram homens de Deus, sim ou não? Eles eram homens de Deus. Como que você sabe, pastor, que eles eram homens de Deus? Pelos nomes que eles receberam. Daniel significa Deus é o meu juiz, ou é o Senhor quem me julga. Misael significa quem é como Deus. Ananias significa Deus é gracioso ou Deus é misericordioso. Quem é que dá um nome assim para um filho? Se ele não teme ao Senhor, se ele não crê no Senhor. Amém? Então eles eram homens de Deus. Se eram homens de Deus, faziam bem, eles semeavam. Amém ou não amém? Eles semeavam. Mas aí um dia, querido, veio um rei da Babilônia chamado Nabucodonosor, sitiou Judá e levou cativo esses 4 jovens. Aí eu pergunto, eram homens de Deus, eles estavam semeando para colher. Você acha que ser levado cativo é colheita? Era uma colheita que eles estavam esperando, sim ou não? Eles estavam esperando? Não estavam esperando essa colheita. Mas por que eles foram levados? Querido, olha só. Eles foram levados cativos, só que quando chegaram lá, eles não foram ser escravos. Antes, eles só tinham acesso a um palácio. Mas quando foram levados cativos, eles passaram a morar num palácio. Eles passaram a morar no palácio. Quando a gente começa a olhar, a gente começa a falar assim, poxa, que colheita legal, né? Eles só não estavam na terra deles, mas eles foram levados cativos, e antes eles só tinham acesso ao palácio, mas agora não, eles moram no palácio. Eles moram no palácio. Mas aí o rei chega para eles e faz o seguinte, olha só, seu nome é Daniel, seguinte, seu nome não é mais Daniel, seu nome é Beltesazar. Seu nome significa Deus é o meu juiz, não, seu nome vai significar agora Bel, proteja o rei. Bel, ele faz referência a um deus babilônico. E o significado passou Bel, proteja o rei. Todo mundo que chamava Beltesazar estava afirmando Bel, proteja o rei. Aí olhou para Mesaque, ou melhor para Azarias, que o nome de Azarias é Deus ajudou, Deus é minha força ou fortaleza de Deus, e disse para ele, falou, seu nome agora é Abednego. Seu nome não significa mais isso. Seu nome significa agora servo de Nebo.
um Deus babilônico. Falou assim, olha, Deus não é mais misericordioso na tua vida. Deus não é mais a fortaleza da tua vida. Agora você é servo de Nebo. Olhou para Ananias, né, cujo nome é Deus é gracioso, ou Deus é misericordioso, e disse, seu nome agora é Sadraque, que significa comando de Acu. Ou seja, que elogia, ou elogiou, ou seja, você vai depender de elogios, se tiver elogios. E Misael, eu acho que eles ficaram um pouco perdidos, e o servo, lá o Aspenaz, disse assim, você se chamará Mesaque. E Mesaque também é um nome hebraico, que significa, quem é como Deus? É a mesma coisa. Então Deus, eles como servos de Deus, como homens de Deus, com certeza semeavam todos os dias coisas boas, foram levados cativo e agora tiveram seus nomes trocados. Aí o rei pega e olha para ele e fala assim, olha, eu quero que todos os cativos aqui, os que estão aqui, os jovens, sejam alimentados com as iguarias que eu como. Eu quero que eles sejam alimentados com a mesma comida que eu como. E como os babilônicos, eles comiam comida que era proibida para os judeus, chega Daniel e fala para Aspenaz e diz, nós não vamos nos alimentar, nos dê somente frutas e legumes. Não, mas aí o rei vai perceber que vocês estão raquíticos. Não, faz isso durante uma semana. E depois, e Aspenaz permitiu, e depois daquelas semanas que eles estavam comendo, ele percebeu que ao comerem frutas e legumes, eles estavam mais corados, mais vistosos do que os outros que se alimentavam com as iguarias do rei. Amém ou não amém? Deixa eu só fazer uma pausa aí. Tem um jejum que o pessoal chama de jejum de Daniel. Fala que ele ficou 21 dias comendo frutas e legumes. Isso não existe na Bíblia, irmão. Por quê que não existe? Você pode até fazer um jejum de 21 dias comendo frutas e legumes, mas não chama de Daniel. Porque quando Daniel decidiu comer frutas e legumes, ele comeu para não ter que comer as iguarias do rei. Não por causa de um jejum. Entendeu? Quando ele foi fazer um jejum, que ele ficou 21 dias no capítulo 10, ele fez um jejum completo. Amém? E ele ficou 21 dias. Ele não fez de 21 dias. Ele ficou 21 dias e ficaria 30, ficaria 40, até que o Senhor lhe trouxesse o quê? A resposta que ele estava querendo. Entende? Não é de 21 dias. Não marcou a data. Eu vou começar a fazer hoje, vou ficar 21 dias aqui. A gente pode até fazer, mas Daniel não fez isso. Amém? Então é errado. É ensinado errado. Aí, querido, esses 4 rapazes tinham sido levados cativo, tinham mudado de nome e estavam comendo só frutas e legumes. Cadê a colheita desse povo? Que eram homens de Deus, cadê a colheita deles? Aí passa alguns dias, o rei teve um sonho, né? Muita gente coloca assim, o rei não sabia o sonho que sonhou. Não, isso quem não sabia era Faraó. Nabucodonosor sabia o sonho que teve. Mas ele chamou todos os sábios, aí os sábios falaram assim, conta-nos, ó rei, qual é o sonho para a gente poder interpretar? E ele falava assim, não, se eu contar o sonho, vocês vão me dar qualquer interpretação e eu vou ter que me contentar com isso. Então, para saber que vocês irão me dar o significado desse sonho, vocês vão ter que adivinhar o sonho e me contar a interpretação.
E os magos consultaram, fizeram o trabalho e nada conseguiram. E o rei mandou matar todos os sábios, inclusive os jovens que estavam no palácio, que não tinha nada a ver com o negócio. Então Daniel conseguiu uma audiência com o rei e falou: dê-nos um dia. E eles foram orar, buscar ao Senhor. Eram ou não eram homens de Deus? Foram buscar ao Senhor. E o Senhor, durante a noite, enquanto eles buscavam ao Senhor, trouxe a revelação para Daniel. Deus falou qual era o sonho e Deus deu o seu significado. Amém? Nossa, que maravilha, pastor! Pois é, ele foi lá, interpretou o sonho, o rei pegou e falou assim: agora você é governador. Você é o principal governador aqui da Babilônia. Nossa, que colheita! Né? Que colheita! Agora eu quero perguntar para você: você quer a mesma colheita que Daniel? Você está disposto a ter a mesma colheita que ele? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deus escolhe os lugares aonde nós vamos colher. Por quê? Porque a nossa colheita é que glorifica o nome dele. É a nossa colheita. É a nossa colheita. Não é a nossa semeadura, é a nossa colheita. A nossa semeadura nos mantém dentro dos limites da palavra dele. A nossa semeadura nos mantém obedientes a ele. A nossa semeadura nos mantém como praticantes fiéis dessa palavra. Quando nós decidimos semear em espírito, querido, nós estamos tão somente obedecendo a palavra de Deus. E obedecendo a palavra de Deus, nós estamos semeando. Querido, e é na colheita que Deus vai glorificar o nome dele nas nossas vidas. Por isso é que nós não iremos colher aonde nós estamos semeando. Nós vamos colher aonde Deus nos levar para poder colher, para poder ter a colheita. Eu estou falando sobre Daniel, Misael, Ananias e Azarias, ou Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, para vocês. Por quê? Porque, queridos, olha só, tudo que eles estavam semeando, buscando, são exemplos de Deus para nós. Mas por que eles são exemplos? Por que Deus é glorificado na vida deles até hoje para nós? Porque olha Daniel, servo do Senhor, Daniel fez esse prodígio diante do rei. E ele teve que ter a sua colheita, sabe aonde? Na caverna, na cova dos leões. O que Daniel teve na cova dos leões, querido, foi a colheita da sua semeadura em espírito. É a colheita da sua semeadura em espírito. E a colheita que nós semeamos, daquilo que nós semeamos em espírito, é o que glorifica o nome do nosso Deus nas nossas vidas. Tem um monte de gente querendo glorificar o nome do Senhor. Ah, porque eu comprei carro. Ah, quer glorificar o nome do Senhor porque eu comprei casa. Quer glorificar o nome do Senhor porque eu tenho dinheiro no banco. Quer glorificar o nome do Senhor, igual esses dias eu ouvi: não, você é pastor, mas você não tem casa, você não tem carro, você fica dependente da igreja. Fico por quê, querido? Porque eu não estou aqui para semear para a minha própria carne, eu não estou aqui para semear na carne, eu estou aqui para semear no Espírito, porque a minha colheita no Espírito é que vai glorificar o nome do Deus que eu sirvo. O que nos mantém de pé não é a colheita que nós colhemos na carne, porque a colheita da carne nós colhemos só para poder trazer corrupção nas nossas vidas. Mas a colheita que nós fazemos no Espírito é que nos edifica e nos capacita para herdar aquilo que o Senhor conquistou na cruz por nós, que é a vida eterna. E a colheita de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu quero que vocês entendam uma coisa. O fato de ser filho de nobre, querido, não impediu eles de serem levados cativos. O fato deles terem um nome abençoado não impediu eles de serem levados como cativos para a Babilônia. Não impediu eles de serem ameaçados de morte. O fato
deles terem conseguido alcançar o favor do rei, porque Daniel, ele era amado pelo rei Dário quando ele foi lançado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego eram admirados pelo rei Nabucodonosor, querido. Mas qual foi a colheita deles? Por semear no Espírito, ser lançado na fornalha de fogo. E lá dentro Deus deu para eles a colheita da sua semeadura. E por isso eles são exemplos de fé, são exemplos até hoje para nós. E vai ser exemplo até o dia que Jesus voltar, querido. E quando Jesus voltar, e eu me lembrar disso, porque eu acho que eu vou estar tão fascinado com as coisas maravilhosas do céu. Mas se eu me lembrar disso, eu quero dar um abraço nesses 3, nesses 4. E dizer para ele, falar assim, quanto que vocês me inspiraram, me ajudaram a entender que a minha semeadura aqui não é para a minha própria carne, mas é no Espírito. Porque do Espírito eu colho vida eterna. É para isso que Jesus morreu, foi por isso que Jesus morreu. É por isso que eu estou aqui pregando para você, querido. E é por isso que você tem que estar aqui nessa noite. Não é por causa das coisas que você quer colher na carne, mas é por causa daquilo que você vai colher no Espírito. Você não tem que estar aqui por causa de coisas corruptíveis, que você não pode levar daqui, mas você tem que estar aqui por causa da vida eterna, que Ele conquistou na cruz por mim, por você, por nós. É por isso, é isso que tem que nos levar a semear todos os dias, para agradar ao Senhor, fazer o bem, como nós acabamos de ler aqui em Gálatas, durante todo o tempo, para agradar ao Senhor. Não é esperar de pessoas o reconhecimento. Tem pessoas que chegam na igreja e elas já querem chegar colhendo, sem semear. Quer colher sem semear, e aqui nós não quebramos, nós não passamos por cima de etapa, nós não queimamos etapa. Nós não estamos aqui para agradar homens, nós não estamos aqui para fazer a vontade de homens, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. É no Espírito que nós semeamos. É no Espírito que nós semeamos. Só que o problema, hoje é dia de Santa Ceia. O nosso problema, querido, é que a gente quer semear só no Espírito. Mas nós, até Jesus voltar, nós temos um corpo corruptível. E esse corpo corruptível, querido, ele vai querer lançar as suas sementes também. Quantas pessoas querem servir a Deus? Aí na hora de servir, elas colocam junto com a semente que elas estão plantando, uma semente de insatisfação. Quantas pessoas você precisa dela para te ajudar? Aí você vê nitidamente, né? Ela vai te ajudar. Aí porque ela está te ajudando, ela acha que ela pode pegar suas coisas do jeito que, naquilo que você está ajudando, e fazer do jeito que ela quiser. Aí ela quebra as suas coisas, ela faz, ou faz com má vontade. Coloca a semente da reclamação junto. Semeia e depois fica reclamando. Querido, nós não podemos fazer isso. Por isso que Paulo está dizendo, olha, não erreis. Tudo que você semear, você vai colher. Não adianta semear em espírito e colocar junto a semente da corrupção, da carne. Porque você vai colher. Você vai colher. Independente do lugar. Tem gente que fala assim, vou sair da igreja que eu quero ver se eu colho. Vai colher do mesmo jeito. Aonde você for, aonde você estiver, tudo que você semear, você vai colher. As pessoas, né, pastor tem uma coisa, parece que desde Jesus, né, todo líder tem alguém que trai ele. Né, o Judas. Desde Jesus tem alguém que trai ele. Aí a pessoa pega e sai, né, trai, aí ela sai daqui e vai para outro ministério. O que ela vai colher lá, irmão? A traição é uma semente no espírito?
Só se for o espírito de porco. Não. Nós precisamos aprender, não erreis. De Deus não se zomba. Nós precisamos semear somente no Espírito. Precisamos semear no Espírito. Precisamos semear no Espírito. Semear no Espírito. Aí porque nós não conseguimos semear 100% no Espírito. É por isso que nós precisamos sempre estar nos arrependendo daquilo que nós fizemos de errado. Davi, ele falava assim: Senhor, perdoa os meus pecados e perdoa também os meus pecados ocultos. Não é que ele não sabia, é que ele cometia, mas ele não tinha um entendimento de que aquilo que ele estava fazendo era pecado. E tem gente que para e fica pensando, o que eu fiz de errado, né? Aí fala, não fiz nada de errado, não vou pedir perdão. Querido, eu nem penso. Eu já caio de joelhos, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Até quando eu acho que eu estou certo, eu estou lá pedindo perdão. Quando eu discuto com a minha esposa, eu acho que eu estou certo, eu vou lá e peço perdão para ela. Por quê? Porque o pedido de perdão, quando você fala pedir perdão, você não tem que pedir perdão quando você tem certeza de que você está errado. Você tem que pedir perdão quando a outra pessoa se ofendeu com o que você falou ou fez. Entendeu? Mas eu não fiz nada de errado. Eu falo assim, tudo bem. Mas a pessoa se ofendeu. Vai lá e peça perdão. Por isso, querido, que para a gente poder participar da Santa Ceia do Senhor, nós precisamos estar com o nosso coração limpo. Amém? E estar com o coração limpo tem tudo a ver com as sementes que nós lançamos na terra todos os dias, durante todo o tempo. Amém? Quantos aqui têm certeza de que têm semeado sementes boas para colher muito aí? Amém? Não, está com medo de levantar a mão? Depois da palavra, né, a pessoa fala assim, meu Deus, será que... Não, eu tenho certeza que eu tenho semeado boas sementes, eu vou colher. Agora entenda, eu quero fechar com isso, quero que você fique de pé. E eu quero fechar com isso. Quem vai escolher o lugar da tua colheita é o Senhor. É o Senhor. Amém? Deus vai glorificar. Uma das coisas que Deus tem falado muito ao nosso coração nesses dias, que o nome dEle, Ele vai glorificar o nome dEle nas nossas vidas e através das nossas vidas. Querido, fecha os teus olhos. Jesus, Ele estava orando com a multidão. E num determinado momento ele começou a orar assim, Senhor, Pai, glorifica-me. Glorifica-me, exalta a minha cabeça, Senhor. Pai, exalta a minha vida, para que todos saibam que Tu és o meu Deus e também Te glorifique. E também Te glorifique. Então o que Deus quer fazer, querido, com a tua semeadura? Ele quer te dar uma colheita que vai fazer diferença. Talvez essa colheita não será no lugar onde você está esperando que seja, no lugar onde você quer que seja. Deus vai escolher o lugar. E Ele vai te dar uma colheita. E quando Ele te der essa colheita, querido, entenda, Ele vai exaltar a tua cabeça. Ele vai exaltar você. Ele vai exaltar você. Para que saibam
que Ele é o teu Deus.